Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão assistir esse vídeo. Vou fazer mais um vídeo aqui. Eu estou gravando assim em sequência, não muito perto um do outro, né? Porque tem outras coisas para fazer também, mas eu sempre tiro tempo para gravar os vídeos de pregações, né? Pregações curtas, né? Porque é pequena, porque até não tem como estender, né, nas redes sociais ou no canal aí uma pregação grande, né? Seja para a igreja lá mesmo, né? Mas às vezes também dá para fazer, mas aí tem que ter um acerto com quem vai trabalhar depois, né? Nesse sentido de apresentar o vídeo. Gente, mas vou ler aqui a palavra, ok? Diz assim a palavra de Deus. Advertência contra o adultério. Vou falar aqui sobre o adultério hoje, né? Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios. Observem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha, o adúltero, né? Da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, porém o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos meus, dai-me ouvidos, e não vos desvieis da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te achegues à porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua vida, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Então, vemos que o adultério, aqui a advertência contra o adultério, né? Contra o adultério. Então, vemos que o adultério, ele tem o seu preço. Muitas vezes, aliás, o adultério é um preço de morte, né? Porque é um pecado de morte, né? Não só o adultério, a fornicação, o lesbianismo, e por diante, né? O que se refere a sexo, eu estou falando, né? Errado ou não, porque sexo é errado e o correto dentro da palavra é né? E tem vários tipos de práticas erradas que dizem que é sexo, que na verdade são sexos sodomitas, errados. Que a palavra condena, não é a palavra. E muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas só que aquele detalhe, né? Eles estão dentro da igreja, então eles estão no adultério ali, e muitas vezes estão pensando que vão ser salvos. Às vezes o casal que é casado, mas tem a prática mais errada do sexo, e isso corre um risco de morte eterna, morte eterna. Então, o que diz a palavra aqui? A advertência contra o adultério. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido. Eu tenho visto e ouvido, né, até nas redes sociais mesmo, mais nas redes sociais, né, que a gente está sempre ligado aí, mulheres falando, vai trair o marido porque não gosta mais de trair o marido coitado vai trabalhar, vai para o serviço, e ela já chama o camarada para dentro de casa e fica ali o dia inteiro dentro de casa, às vezes a mulher é sozinha, e aí está nessa prática, e o miserável trabalhando, o miserável, eu digo assim miserável porque o coitado, né, no sentido de não ser um coitado, está trabalhando, trazer o sustento para dentro de casa, e a mulher fazendo o que está fazendo. Então, a mulher, o cara tem que saber com quem ele vai casar.
nos dias de hoje é muito complicado você encontrar uma pessoa que seja uma pessoa íntegra, fiel. Ela tem que conhecer a palavra, mas ainda conhecer a palavra ainda não basta, porque tem gente dentro da igreja para essas práticas. Porque o que leva ao homem, quando ele conhece a palavra, ou a mulher, ele não, essas práticas, é o temor a Deus. Saber que se ele estiver nessa prática, tanto a mulher quanto o homem, não é só para a mulher não. O que acontece? Está numa prática errada, está no pecado, um pecado de morte eterna. Eu já falei aqui em outros vídeos do pecado do sodomita, né? O tal homem e a mulher não são casados, que dentro do nosso quarto nós fazemos o que nós quisermos, porque aí somos um casal errado. Lá esqueci a carta agora, não sei se é Tiago ou Timóteo, está escrito que o homem ele tem que ter o contato natural com a mulher, natural. O ânus não é para praticar sexo, a boca não é para praticar sexo oral. Cada função, o nariz é para respirar, os ouvidos para ouvir, a boca para comer, para glorificar Deus, não para fazer esse tipo de coisa. O ânus é o que saía, o que você comeu, que descartado do corpo, que não ocupa-se no corpo, que é o detrimento, né? Então, e essas práticas de sexo aí, eu já estou frisando mais uma vez, que eu já falei, eu acho que nos dois vídeos atrás. Gente, vocês não sabem o pecado que estão entrando quando estão nessas práticas. Quando é por Deus e dentro das coisas de Deus, o sexo natural, o normal, é na prática certa, correta, que a mulher tem a parte íntima dela, a parte do sexo, é a parte do sexo, não é outras partes. Então, o adultério é a mesma coisa. O homem adulterou, está no pecado. A mulher adulterou, está no pecado. Por isso que homens, eles têm que estarem casados. E para isso tem que fugir do pecado. Mas há casos e casos. Tem pessoas que se separam, já não é mais casal, mas daí está na fornicação. Se ele estiver na prática da fornicação, aquele que é solteiro tem prática do sexo. Se o cara é solteiro, não tem mulher, a mulher não tem o homem não tem a mulher, mas está na prática errada no sexo. Por exemplo, masturbação. Está no pecado, a mesma coisa do adultério. Fora da palavra isso aí. Todos eles têm a prática errada dessa parte, e todos eles são pecado. Isso não é só isso que é pecado, estou falando aqui no adultério, né? Entre o homem e a mulher, o vice-versa, o homem ou a mulher. Mas há pecados horrendos, né? Por exemplo, eu vi esse dia até na internet, um cara fazendo uma barbaridade com uma criança. Aqui, pouco tempo, mataram uma criança, um cara matou uma criança recém-nascida. Mas isso é uma prática, é um crime torpe, é torpeza. Por exemplo, um crime torpe também, por sexo anal, sexo oral, é um crime torpe já também. E outro crime torpe, eu não estou aqui apontando o dedo para os homossexuais, para esse, para aquele, cada um faz o que quiser, cada um é livre. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, nem vou apontar o dedo nem para o homossexual, nem para a mulher lésbica, para ninguém. Eu só estou pregando a palavra. Mas todos eles têm, Jesus morreu por eles também, Jesus dá salvação para eles também, só tem que se arrepender e não andar mais nessas práticas. Por exemplo, o homossexualismo é um crime, é um pecado torpe, torpeza, chama-se torpeza. Homem com homem, diz a palavra ali, chama-se torpeza, um crime torpe, um pecado torpe. Por exemplo, se uma pessoa vai e mata uma criança, é um crime torpe, torpeza, torpe. Então, eu não estou apontando o dedo, aliás, para o homossexual, para ninguém, porque Jesus morreu por todos nós. Às vezes tem um homossexual lá que ele não conhecia a palavra, mas às vezes ele conhece, não tem o temor de Deus, de repente Deus põe o temor no coração dele, ele larga das práticas, ele é salvo, e aquele que está lá apontando o dedo para ele, às vezes não é salvo, porque está apontando o dedo e acusando ele.
Não podemos acusar ninguém, nem homossexual, nem ninguém. Nós não temos esse direito de apontar o dedo e acusar as pessoas. Nós temos que um pregador tem que saber se conduzir dentro da palavra. Não ficar apontando o dedo, você vai para o inferno. Mas isso não se faz. Isso é aquele que ele está falando que vai para o inferno, às vezes ele não vai, porque ele se arrepende e ele se converte e Jesus morreu por ele também. E às vezes é aquele que está acusando que acontece ele morrer para o inferno, que está acusando os outros. O acusador das nossas almas é o diabo. Mas as pessoas pensam que acusar os outros não é pecado. É pecado também. Pecado não é só você fazer as coisas que você sabe que está errado. Às vezes até não você julgar achando que não é nada, mas está julgando. A pessoa, por exemplo, falta de perdão. Pessoal, aí eu não perdoo. E eu vi uma mulher esse dia atrás falando, eu não perdoo ele. Não perdoo porque não perdoo. Eu não quero mais nada com ele, eu não perdoo ele. O pecado daquele está retido nela. E os pecados dela com outras pessoas ficam retidos nela. E ela não tem salvação por causa do pecado retido. Ele não perdoou, também não é perdoado. Então, falando do adultério aqui, né? Então nós temos que ter a pessoa certa, dada por Deus, principalmente os pregadores, as pessoas que conhecem a palavra. Eles não podem andar, eles têm que ser exemplo para as pessoas. Poxa, vai ser um pastor, mas como é que um pastor vai andar nas práticas erradas de adultério, de fornicação e de tanta coisa errada que eles fazem, que acontece a gente saber aí? Porque eles deviam ser exemplos, mas não são exemplos. Mas quando é para apontar o dedo, ele aponta bem o dedo para o outro, lá dentro da igreja dele mesmo que ele está apontando o dedo. Mas fazer o que é para fazer a coisa certa, como testemunha, ele não faz. Isso eu não estou apontando o dedo nem para Pedro, nem para Paulo, nem para João, e nem para Maria, nem para Salete, nem para ninguém. É um exemplo que estou falando aqui. Pecado é pecado. E a palavra diz que se nós não estivermos em santidade, em santificação, isso só pelo sangue do Cordeiro que nos purifica e nos santifica, é pelo sangue do Cordeiro, pedindo perdão e Jesus purificando. O pecador, se ele estiver no pecado, ele não entra no reino dos céus, não entra. Diz a palavra que ninguém adentrará no reino de Deus se ele estiver no pecado, se ele não estiver em santidade. Sem santificação, ninguém entra no reino de Deus. E a santificação vem purificar pelo sangue. Por isso Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue. É pelo sangue de Jesus que somos purificados, santificados. Mas precisa haver arrependimento. E Deus conhece o coração. Se tem arrependimento ou não tem arrependimento. Deus conhece. Não adianta a pessoa, eu me arrependi. Mas às vezes não se arrependeu. Às vezes eu tenho um remorso no coração dele, mas como que traiu Jesus, aquele homem que traiu Jesus, esqueci o nome agora, ele traiu Jesus. Houve arrependimento? Não. Houve no coração dele uma aflição, sabe, uma coisa que não é arrependimento. Então assim há muita gente, né? Não há arrependimento. E acontece ele morrer pensando que vai ser salvo? Não, porque não houve arrependimento. E Deus conhece o coração de cada um. Então, adultério, estamos falando do adultério. O adultério em qualquer situação, fora do casamento, o cara é casado, mas tem casos e casos, né? Tem pessoas que casou, se separou, mas não deu certo, e aí é ele Deus, né? E o coração dele com Jesus daí. Não posso dizer assim, separou, então vai para o inferno porque separou, não. A própria palavra diz que é melhor um homem viver num canto de um eirado, de um paiol lá, de um galpão, do que ele estiver com uma mulher rixosa junto com ele. E cada caso é um caso. Agora, ele não pode continuar lá, né? Digamos assim, numa fornicação, porque ele está sem a mulher, vai lá, já não tem mais nada que a mulher, acabou aquela história deles lá, tal, mas ele está praticando sexo como uma pessoa sem casamento, está na fornicação, é o mesmo pecado. Então é isso tudo.
Isso está dentro da palavra e que o pregador tem que ensinar o povo. Tem que ensinar e ver a veracidade das coisas, porque tem coisas que você tem que observar e você não pode apontar o dedo falando assim para as pessoas. Tem que conversar. Quando ele tem um conselho dentro de uma igreja, chama-se ele para lá para o escritório, for um lugar adequado, chama ele ali, conversa com ele, coisa e tal. Mas é ele e o pregador ou pastor, não é ele e o povo. Lá dentro da igreja, o fulano fez isso, fulano fez aquilo, já tenho visto isso. Isso eu tenho ouvido e visto isso. E essas coisas não se faz. Já puxa um adultério ali para ir já apontar o dedo pro cara lá dentro da igreja. Já tenho visto isso. Não pode ser assim. Quando acontece uma coisa assim, tenha particular com a pessoa, chama a pessoa, conversa com a pessoa e não julgue a pessoa, porque os outros dizem que não se julga ninguém. Então tem que vir ali, conversar, daí vai com a outra pessoa. Se tem alguma coisa, você precisa falar com a outra pessoa, fala com a outra pessoa também, dá conselho. Se arrependeu, ora com ele pelo arrependimento, quebrou uma aliança perante Deus ali. Então, renova aquela aliança com Jesus de novo e não faça mais isso. Sabe? Tem que ter sabedoria, tem que ser inteligência, tem que ser prudente. A prudência faz parte também da sabedoria e da inteligência. Porque se o cara não for prudente, ele toma o pé pelas mãos aí fazendo coisa errada. Isso chama-se prudência, não andar fazendo as coisas erradas, né? Tem que tomar muito cuidado. Até numa pregação mesmo aqui. Como é que eu aqui numa pregação eu vou apontar o dedo para o homossexual, para uma lésbica lá, para o fulano aqui, para o fulano lá. Por quê? Eu não tenho esse direito. Eles estão salvos, Jesus morreu por eles também. Eles têm o direito de salvação, Jesus morreu por eles. Agora basta eles buscarem essa salvação. Né? Jesus não vai obrigar, nem o Espírito Santo vai obrigar, mas o Espírito Santo convence ele daquele pecado. Em muitos, eu já fui chamado em vários lugares que os homossexuais me chamam lá, olha, queremos falar com o senhor aqui, o senhor vem aqui. Alguns me chamam como pastor, porque eu sou pastor formado, né? 4 anos de faculdade de teologia, fiz bacharelado. Mas eu nem falo que sou pastor, eu ponhei aqui, está escrito aqui no meu story, pastor, porque tem que ter uma referência. O que você é aqui? É um missionário, uma missionária, um pastor, etc. Então, eu tinha que colocar, né? Mas eu mesmo não faço questão de título. Então, assim, nós somos pecadores, até no pensar. Tem pensamento, nós estamos pecando, nós somos pecadores. Sabe, quando tem um pé de laranjeira, ela nasce laranjeira, não nasce laranjeira? Ela não vai dar pêssego, mas por ser um pé de laranjeira, ela vai dar laranja. Um pé de maçã, ela não vai dar limão, porque um pé de maçã, ela vai dar maçã. Então assim, nós não podemos nunca pensar que a gente não tem um erro, o homem errante. Então, o exemplo que estou dando, o pé de macieira não produz limão, o pé de laranjeira não produz pêssego. Cada um, ele dá pêssego porque é um pé de pêssego, dá laranja porque é um pé de laranja, dá limão porque é um pé de limão, dá maçã porque é um pé de macieira. Mas e o homem? O homem, por ser pecador, é que ele peca. O homem, por ser pecador, ter a natureza pecaminosa, é que ele peca. O fruto dele é o pecado. Mas se ele estiver dentro da palavra, observando a palavra, com temor a Deus, então os frutos dele já não é mais o pecado. Os frutos dele são os frutos do Espírito Santo. A longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele foge do adultério, ele foge da fornicação, ele foge de tudo, da mentira. A mentira também é um pecado de morte, vai para o inferno também. O mentiroso, o pai da mentira é o diabo. E tem gente que ama mentir, né? Ele mente e acredita na mentira dele ainda. Tem mais esses detalhes, né? Mente e acredita na mentira dele. Então, assim, cada caso é um caso. Eu estou falando que o adultério, eu li um pedaço do texto, não precisa nem ler o texto novamente. Eu estou explicando na prática isso aqui. Pecado é pecado. Não tem meio pecado, meu pecadão, pecadinho. Tudo é pecado. Todos são pecados. E sendo pecados, são pecados mortais, seja qual for. Até a falta de perdão é um pecado que não há perdão para ele também. Se ele não perdoar, ele não é perdoado. Então, gente, nós precisamos ter
prudência no que falamos, para não acusar as pessoas, inteligência para fazer as coisas corretas e que estejam dentro da palavra, que falando da palavra, cada área é uma área, né? E ter sabedoria para levar, para conduzir uma igreja, vamos dizer assim, estou falando aqui de pregação, então conduzir uma igreja, como fazer, ter sabedoria para, né, fazer uma administração acertada, adequada, para que não haja problema dentro desse ministério, não haja problema dentro da igreja, sabe? E tudo assim, cada caso é um caso, cada caso requer uma forma de realizar o que tem que ser feito para poder, às vezes está torto, endireitar. Mas não por força nem por violência, mas sim, diz a palavra, pelo meu espírito, diz o Senhor, pelo meu espírito. É tudo assim, na mansidão, na calma, né? Dentro dos frutos do espírito, você vai se aplicar dentro para a pessoa, com amor, com carinho, com, sabe? Não é no coice, não. No amor, no carinho, explicar para ele, ó, você errou ali, então, mas se corrigir aqui, tá tudo bem, tranquilo. Fica tranquilo, você não vai deixar de entrar na igreja para, né, ter uma comunhão com os irmãos porque você errou, então você vai ficar lá no banco. Não, se pede perdão para Jesus aqui, você está tocando, então se pede perdão para Jesus aqui, vamos fazer uma oração, e você não faça mais isso, né? Se fica aí 2, 3 dias ali que você não vai, você vai ficar meio mais num jejum aí e tal, o pastor sabe como é de administrar essa parte, né? E deixa a pessoa, não exclui a pessoa, senão a pessoa sai da igreja e nunca mais pisa lá. Gente, tem que ter, isso se chama sabedoria, né? E prudência para não fazer coisa errada. Acabou meu tempo aqui. Soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa e maravilhosa palavra. Soberano Deus, Senhor Espírito Santo, toca nos corações de todos os povos, tribos, línguas e nações da face da terra. Para que eu profetizo que haja salvação em todas as nações da terra. Haja salvação e que haja cura também no corpo físico, no espiritual, no físico e assim por diante. Senhor, faça a tua obra conforme a tua vontade e a necessidade de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.